Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura de Fedro. Paramos num momento impactante onde o Sócrates acaba de dizer para Fedro que esse discurso que ele acaba de fazer é um discurso horrível. E agora a pergunta é: por quê? Meu nome é Jussara Gontoff, convido vocês para lerem Fedro de Platão comigo e fazerem reflexões sobre o que isso tem a ver com a nossa vida. Vamos lá. Continuando então. Horroroso, Fedro, perfeitamente horroroso é o discurso que trouxeste, e horroroso também o que me obrigaste a pronunciar. Fedro, como podes dizer uma coisa dessas? Sócrates, uma refinada tolice e, em certa medida, um verdadeiro pecado. Nestas condições poderá existir discurso mais horrível? Fedro, se é verdade o que dizes, também me parece impossível. Sócrates, como então já não pensas que o amor é filho de Afrodite e, por conseguinte, um deus? Olha que lindo, ele agora relembrando o aspecto divino do amor. Fedro, pelo menos é isso que diz a tradição. Sócrates, mas não é isso que diz o discurso de Lísias, nem tampouco aquele que, enfeitiçado pelas tuas artimanhas, há pouco pronunciei. Se o amor é, como de fato é, um Deus, não pode ser origem de coisas más. No entanto, como em ambos os discursos que lhe foram dedicados, assim foi afirmado, ambos pecaram, portanto, contra Eros. Além disso, ambos os discursos são de uma risibilidade total, porque, nada tendo dito de verdadeiro, se apresentam impantes de vaidade, pois conseguiram iludir os ingênuos e conseguir boa reputação junto deles. Aqui uma referência clara de como trabalhava o retórico, o sofista, conseguindo iludir as pessoas. Em face de tais acontecimentos, tenho absoluta necessidade de me purificar. Ora, existe para os que cometem erros em matéria de mitologia um antigo rito purificatório que nem sequer Homero conhecia, mas que era perfeitamente familiar a Estesícoro. Estesícoro era um poeta lírico do século VI a.C., que, privado, embora da luz dos olhos por ter ofendido Helena, não compartilhava, no entanto, da ignorância de Homero. Como era culto, compreendeu a causa da sua cegueira, olha que belo, né? E por isso se apressou a escrever estes versos. Abre aspas, não é verdadeiro o teu discurso. Interessante aqui, vou dar mais um parênteses, desculpa, né? Você vê que eu falei no vídeo de ontem sobre a luz do sol que é capaz de cegar, né? Que a cegueira dos olhos muitas vezes tem a ver também com essa ignorância, né? Os olhos que estão voltados só para o exterior, e agora ele aqui chama a atenção, né, para esta pessoa que consegue compreender as coisas apesar, né, da sua cegueira física. Não é verdadeiro o teu discurso. Não, tu jamais entraste na ponte de um barco, não. Jamais entraste no castelo de Troia. Depois de ter completado a palinódia, foi-lhe restituído o dom da vista. Bom, palinódia significa um canto diferente, né? Um outro tom. Tem um significado também aqui, né? Nesse texto, que ele vai fazer algo diferente, né? Vai se retratar em relação àquilo que foi dito. Então, continuando. Depois de ter completado a palinódia, foi-lhe restituído o dom da vista. Todavia, mostrarei maior habilidade do que eles neste assunto. Antes que me aconteça ser vítima dos castigos derivados da ofensa que cometi contra Eros, tentarei fazer a minha própria palinódia, mas agora de cabeça descoberta e não encapuçada como fiz há pouco por sentir vergonha. Fedro, Sócrates, não poderias dizer nada que me agradasse tanto. Ou seja, aqui ele vai fazer uma reconstituição, né? Voltar atrás nas coisas que ele disse e fazer essa análise, que é tirar essa cegueira dos olhos e começar a enxergar de uma forma
mais profunda e mais verdadeira, né? Sócrates, isso demonstra, caro Fedro, que fazes uma ideia clara da impudícia dos dois discursos pronunciados, tanto do que eu pronunciei como do que dizias no manuscrito. Imaginemos que um homem honesto, um homem de caráter nobre e digno de confiança, que ame ou haja amado outrora um jovem, nos ouvia quando falávamos daqueles apaixonados que, em virtude de ninharias, criam inimizade aos que são objetos do seu amor e se conduzem como ciumentos, tornando-se prejudiciais. Esse homem não deixaria de pensar que estava ouvindo pessoas educadas entre rudes marinheiros e que jamais haviam conhecido as delícias de um amor verdadeiramente nobre. Chave aqui, né? Não achas que um homem como esse nunca poderia concordar com as censuras que dirigimos a Eros? Fedro, por Zeus, parece-me que não concordaria, Sócrates. Sócrates, pois bem, eu sentiria uma vergonha enorme em face de tal homem e sinto receio do próprio amor. Por isso, desejo fazer um discurso cuja água cristalina purifique os ouvidos cheios de insalubridade dos discursos proferidos. Mas aconselho que Lísias escreva também o mais depressa possível um discurso demonstrando que, em igualdade de circunstâncias, se devem conceder favores aos apaixonados, de preferência aos que não se encontram apaixonados. Fedro, podes estar certo disso. A partir do momento em que hajas pronunciado o elogio do apaixonado, impõe-se que eu mesmo obrigue Lísias a escrever o seu próprio discurso sobre o mesmo tema. Sócrates, confio na tua palavra, assim continues sendo como tens sido até aqui. Fedro, neste caso começa, pois podes confiar em mim. Sócrates, onde está esse jovem a quem me dirigia? É preciso que ele esteja aqui para que ouça. Se não ouvisse, poderia vir a prestar favores a quem não ama, sem considerar primeiramente tal coisa. Fedro, este jovem está junto de ti e estará enquanto o desejares. Ou seja, Fedro falando dele mesmo, aquele jovem que estava prestes, a prestar favores ao Lísias, esse homem mais velho, porque Lísias fez esse discurso retórico dizendo, olha, você não me ama, mas está tudo bem, é melhor você se entregar a mim sem me amar, né? Então ele está ali de corpo e ouvido presente, né? Então vamos começar agora, segundo discurso de Sócrates. Sócrates, em primeiro lugar, meu caro rapaz, faz de conta que o discurso precedente foi pronunciado por Fedro, ou seja, por você mesmo, filho de Pítocles, natural de Mirrinúzio, enquanto que o que vou agora pronunciar será dito por Estesícoro, filho de Eufemo, espero que eu esteja pronunciando correto, mas e natural de Imereia. O seu discurso deve ser do seguinte teor, abre aspas, não pode ser verdadeiro um discurso que, tendo admitido a existência de um apaixonado, postule que devem conceder-se favores ao não apaixonado, de preferência ao apaixonado, invocando como justificação o fato de o primeiro agir sensatamente e o segundo se encontrar possesso do delírio e da loucura. Seria verdadeiro se a loucura fosse apenas um mal, mas acontece que muitos dos nossos bens nascem da loucura inspirada pelos deuses. Efetivamente, é um estado de delírio que as profetisas de Delfos e as sacerdotisas de Dódona prestam grandes serviços à Grécia, já na ordem privada, já na ordem pública, pois, quando se encontram no seu perfeito juízo, as suas possibilidades ficam reduzidas a pouco ou a nada. Depois delas, podemos falar da Síbila, podemos falar de todos que, utilizando o poder divinatório que um Deus lhes inspira, ditaram a muita gente e em muitas ocasiões o reto caminho a seguir?
Fazer isso seria perder tempo com o que é evidente para todos nós. Mas também este fato merece ser aqui testemunhado, pois constitui uma prova de que na antiguidade os homens, ao instituírem os nomes, não consideravam o delírio ou mania uma coisa vergonhosa nem motivo de opróbrio. De outro modo, se assim não acontecesse, não teriam dado à arte de adivinhar o futuro, a mais bela das artes, o nome de Maniqué, a arte delirante. Platão aqui utiliza essa palavra maniquê, significando louco, que a palavra faz um trocadilho, né? Que transforma essa ideia de louco em clarividente. Então, vamos continuar amanhã esse segundo discurso de Platão, onde ele diz que não pode ser um discurso que diz, né, que ser possuído do amor, né, dessa loucura guiada, aí é uma questão importante, né, pelos deuses, não tem como que isso seja algo que não deva acontecer. E ele diz aqui, né, que inclusive esse poder divinatório de um Deus que inspira sempre existiu, né? E a gente pode perceber pela própria história aqui da Grécia, né? Dos deuses que falavam e que ali profetizavam através das sacerdotisas, por exemplo, que ele cita aqui. Então, existe o amor, que é esse amor que é uma loucura inspirada pelos deuses, e é disso que ele vai falar. Interessante só finalizar mostrando que, mais uma vez, Platão aqui está nos ensinando a arte de usar a nossa razão. Primeiro, ele apresenta um discurso que aparentemente é verdadeiro, muitos de nós talvez que ouviram o discurso concordaram com ele, e agora ele vai desconstruir, vai nos mostrar, né, de que forma a gente pode enxergar as coisas de uma maneira mais na totalidade, né? Que a gente está aqui o tempo todo encarnado nessa dualidade. Ele está, de alguma maneira, apresentando lados e depois ele vai fazer essa analogia, né, de que a gente pode utilizar da razão, da nossa inteligência, do nosso discernimento para comandar as nossos vícios, as nossas paixões, o nosso cavalo branco, o nosso cavalo negro que vai aparecer ali mais para frente do livro. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.